Muito boa noite a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos a esta reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Convidamos a todos os nossos irmãos para que divulguem esta participação da reunião virtual todas as terças-feiras e todos os sábados às 19h45. Um momento para a reflexão da mensagem de Jesus Cristo através da palestra evangélica, um momento para o passe virtual e também para a fluidificação das águas. E neste momento, agora, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e vamos nos mentalizar, a cada um de nós, adentrando pela porta de entrada do Centro Espírita Irmã Sheila, percorrendo os corredores, buscando os nossos assentos, nos assentando confortavelmente, inspirando a atmosfera purificada com os eflúvios salutares do bem. Nos envolvendo nesse manancial divino do amor, promovido pelo aroma das rosas de Irmã Sheila. E vamos nos deixar envolver por esta atmosfera de plena paz. E vamos entregar-nos totalmente a Jesus. Que os nossos espíritos estejam, a partir destes instantes, em sintonia plena com as forças vivas do amor. Que possamos tirar o melhor proveito da explicação do Evangelho. Que possamos aproveitar ao máximo os eflúvios do passe, a magnetização da água fluidificada, certo, Senhor Jesus. E um dia estaremos todos reunidos novamente, presencialmente no Centro Espírita Irmã Sheila, a conduzir as atividades assistenciais de socorro desta casa bendita, que nos auxilia na condução de nossas vidas, nesta etapa da Terra, neste momento de tanta tristeza. E vamos mentalizar a cada um dos nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos, que estejam passando por algum nível de dificuldade, mentalizando a luz do Mestre Jesus, a envolver este nosso irmão, a lhe trazer paz, serenidade, a lhe trazer confiança e a certeza que dias melhores virão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois são vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, em nome de Irmã Sheila, confiados na presença generosa e amiga dos nossos irmãos benfeitores, pedimos a permissão para dar por iniciadas as atividades desta noite, com a prece cantada à Irmã Matilde. Que assim seja.
Meus irmãos, boa noite. Para a nossa preparação e reflexão do livro Reflexões à Sombra da Cruz, ditado pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli, a reflexão 22, o mal. O que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos, capítulo 7, versículos de 20 a 23. É o mestre afirmando em palavras candentes que o mal existente à nossa volta é resultante do nosso comportamento mental. Tudo de bom ou de mal que nos envolve tem geratriz em nosso coração. Infeliz é aquele que se liga à infelicidade pelo cultivo em seu interior das sementes do mal, que correspondem ao ódio, à maledicência, à inveja, à avareza, à concupiscência e à intemperança. Se desejas a felicidade, inicia a sua preparação dentro de ti mesmo, pela tua própria edificação. Dirige teus pensamentos e ação para o bem, para a concórdia, para a temperança, para o trabalho construtivo e solidário. Lembra-te que a felicidade, como o ar, a luz do sol e outras dádivas da natureza, não pode ser usufruída egoisticamente por um só componente do conjunto. A todos pertence e por todos deve ser aproveitada. Ninguém pode tomar para si, apenas para si, a felicidade. Só é possível gozá-la em comunhão com todos os coparticipantes da criação. Deseja, pois, a felicidade para os teus semelhantes e a terá para ti. Ouça, o mal, a saga que vai e vem, sempre será anulado pela força do bem. Nas trilhas do teu viver, pratica o bem para ser feliz e não sofrer. No plantio do teu aral, semeia o bem para anular o mal. O bem constrói, enquanto o mal destrói. O bem anula o mal e toda ceifa do seu aral. A ceifa do malfeitor é o sofrimento e a dor. Quem pratica o bem, ganha. Quem pratica o mal, apanha. Meus irmãos, vamos passar a palavra para o Diego, que fará a interpretação evangélica da lição de Jesus programada para a noite de hoje, para quem rogamos de todas vibrações de paz, de harmonia. A Jesus rogamos que o abençoe, o ampare e o intua nessa missão tão importante para o nosso aprendizado. Boa noite a todos, boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs que estão reunidas aqui através dessa reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Que a doce paz do Mestre Jesus se faça presente hoje, agora e por todo sempre, em nossa existência, nos nossos dias, também, é claro, dentro da nossa sociedade. Nesta semana que antecede a semana da Páscoa, tivemos aí alguns episódios e alguns cenários em que a sociedade apresenta infinitos contextos de tristeza. A realidade é que nas últimas semanas as mensagens, também as imagens dedicadas ao luto, à tristeza e principalmente à perca de alguém se tornaram cada vez mais constantes. Eis que o mal que nos consome há aproximadamente um ano se faz presente novamente, dessa vez de forma extremamente intensa. Foram 3.650 almas que retornaram do nosso país à pátria espiritual somente na data de ontem. Essa semana, um substrato absurdo, ultrapassando aí a dezena dos milhares de mortos. Postos, pessoas, famílias inteiras que nesse momento apenas se questionam o que está acontecendo. E na mesma semana, no mesmo cenário, nós encontramos um planeta que está embebido na maldade. Infelizmente, o cenário é desolador. Como se já não fosse antes do cenário pandêmico, como se já não tivéssemos cenários de tristeza, cenários de extrema angústia,
Essa semana nós percebemos que talvez a maldade do homem esteja atingindo níveis insuportáveis. E o único questionamento é quando vai parar. Na mesma semana, um líder racista assume um cargo de extrema importância na política de Israel. Seu partido tem uma postura naturalmente fascista e de perseguição a minorias. De mesma forma, observamos também tiroteios e atentados na pátria dos Estados Unidos, que por diversas vezes já foi ferida pelo mesmo tipo de atentado. Aqui no Brasil, líderes políticos publicamente fazem símbolos e frases que remetem a episódios muito tristes da nossa história humana recente. Fatos que remetem ao supremacismo branco, a movimentos nazistas e racistas que assolaram milhões de vidas da comunidade judaica dentro da Alemanha e também na Europa nos anos de 30 e 40. E o que percebemos é que vem de todos os lados. Os próprios judaicos, que até pouco tempo eram vítima, agora também enfrentam o lado de serem algozes. Estão também promovendo perseguições imensas dentro do seu próprio país, as comunidades árabes e principalmente de origem palestina, muçulmana, e de alguma forma para essas pessoas o medo também cresce. E nos questionamos cada vez mais onde a maldade humana nos guiará, onde chegaremos com a maldade humana. E pensando nesse cenário, consegui apenas imaginar a parábola do Cristo, que nos falava basicamente sobre o como, ou de certa maneira, de qual forma separamos o bem do mal, o joio do trigo. Lição presente aí, Mateus, capítulo 16, versículos 26 a 43, em que Cristo, questionado sobre o que deveria ser feito, como separar o bem do mal, ele fala que o bem e do mal funcionam como um senhor que plantou o trigo durante o dia e à noite o inimigo vendo foi lá e jogou sementes do joio no meio das sementes de trigo. E estas sementes cresceram junto com o trigo. Para quem não sabe, o joio pouco ou nenhuma utilização tem para fins culinários ou até mesmo para fins práticos, diferente do trigo, que é a base da alimentação, tanto da nossa sociedade, como também, é claro, das sociedades antigas. É dele que fazemos aí a farinha para panificação, e, é claro, além de diversos tipos de cereais que podem servir também para alimentação animal. A lição que fica é que, quando pela manhã ele percebeu que o joio e o trigo haviam crescido juntos, seus filhos disseram: o que fazer? Agora, separar o joio do trigo, porque esse é o trabalho que foi imposto pelo inimigo, que eu preciso agora separar o joio do trigo. E o trigo que serviria seria utilizado dentro das suas especificações e o joio seria arremessado às chamas. Cristo, nessa mesma lição, explicou aos apóstolos que assim é a vida do homem, que ele coexiste entre o bem e o mal, que ele coexiste entre essa grande dualidade vista na imagem. O joio e o trigo estão sempre dentro do ser humano. O bem e o mal coexistem dentro da mesma sociedade, dentro dos mesmos conhecimentos, dentro dos mesmos princípios. O que muda realmente é como você consegue lidar com o bem e o mal que estão à sua frente. O inimigo pontuado por Cristo seria o diabo, as maldades, estão sempre aí impondo, de certa forma, esta possibilidade de você enfrentar as suas dificuldades, enfrentar aí as suas vaidades, e tudo isso tem uma origem muito bem explicada. Então podemos nos questionar onde está essa maldade, onde reside essa maldade tão fria, cruel e desamparadora a qual nos prestamos na data atual. Bom, sempre que falamos de maldade, eu gosto de retomar a história e
dizer que a maldade nem sempre surge de figuras demoníacas. O próprio livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, traz para a gente que a ideia de demônio, a ideia do diabo, a ideia da maldade, é uma construção. E se retomarmos a Santo Agostinho, que dá fundamento filosófico ao nosso querido Kardec, Santo Agostinho pontua que essas noções judaicos-cristã da maldade, ela surge dessa noção de que para existir o mal tem que coexistir o bem, e o bem só faria sentido em um combate incessante com relação ao mal. E essa noção vem das raízes judaicas, em que o mal seria uma força provocada por uma entidade sobrenatural muito superior à força do homem, o que vemos aí como a figura diabólica, que, segundo o próprio livro O Céu e o Inferno, de Kardec, nada mais é do que uma representação. Não há exatamente uma entidade que possa perverter toda a sensação de maldade e se dedicar o tempo todo apenas a ela. Mas apenas pode existir as criaturas que errantes a incentivam. E, de certa forma, essas figuras, essas imagens, são apenas uma projeção de como vemos essas imperfeições, essas dificuldades que o homem tem e essas características que impedem que o homem construa sua jornada dentro do bem, dentro da virtude. Entretanto, em muitos casos, essa maldade ela é extremamente perene, ou seja, ela não está diretamente relacionada a uma característica física e muito menos a um desvio moral completo. Ela está presente em pequenas ações que podem se traduzir em ações que futuramente seriam consideradas horrendas. O que é interessante desse trecho é que, literalmente, o mal existe mesmo nas ações boas, muitas vezes. E mesmo para pessoas que não acreditam que estão fazendo mal, ele pode ser infinitamente terrível e pode ser imensurável, ou seja, pode ser algo que não conseguimos medir. De certa forma, algumas ações podem não parecer ruins para determinados grupos de pessoas, mas de fato o são. De fato são decisões e são ações que resultariam em prejudicar a vida de muita gente, mas que não imaginamos de início. É onde vimos a imagem de Adolf Eichmann, este senhor que está representado nesta imagem, uma fotografia, e uma pessoa que vai provocar várias reviravoltas na história. Adolf Eichmann é um homem que na década de 30, pontualmente em 1932, se registrou no partido nazista, que era um partido em ascensão na Alemanha, que estava galgando aí seus primeiros passos para a tomada do poder, o Partido Trabalhador Nacional Social Alemão, conhecido como Partido Nazista, com um grande e promissor líder, Adolf Hitler. Eichmann seria alguém que colocaríamos como uma pessoa, como um homem sem grandes ambições, um homem sem grandes talentos, sem muitas vocações, e também sem uma postura agressiva, nem uma postura, podemos dizer, cruel, ou também alguém que não tem uma aparência horrenda. Então, para muitas pessoas, essa imagem, de forma nenhuma, representaria uma figura diabólica ou uma representação, uma personificação do mal. Entretanto, a história de Adolf Eichmann é extremamente estranha, tenebrosa. Eichmann ele entrou para trabalhar no setor logístico do Partido Nazista. E ele, logo nos primeiros anos, 38, 39, fez trabalhos para conduzir judeus austríacos em direção à Alemanha, aos primeiros campos onde esses judeus seriam colocados em lugares de trabalho. A quem não sabe, a Alemanha entrou em uma guerra em 39, que seria a Segunda Grande Guerra Mundial, e o Partido Nazista era o partido que controlava a Alemanha, sob a figura do seu imperador, do seu Führer, Adolf Hitler, e iniciou uma campanha de invasão a outros países e perseguição aos grupos judaicos. Eichmann foi um dos homens que trabalhou na condução desses judeus que eram retirados de outros países, Polônia, Holanda, em seguida França, também países como Noruega, Áustria, e conduzi-los a lugares, a bairros e a setores de concentração.
campos que seriam mais tarde construídos, onde esses judeus, que segundo pregava a ideologia nazista, eram inimigos do Estado e seriam considerados criminosos e lá trabalhariam de forma análoga à escravidão dentro de indústrias alemãs. Seria uma oportunidade a eles. O que é interessante é que na entrada de um dos grandes campos de concentração, Auschwitz-Birkenau, está escrito "O trabalho liberta". Uma alusão à ideia de que o trabalho libertaria esses homens do fardo de serem judeus. Então, homens subjugados apenas por serem judeus. E Eichmann simplesmente se encarregava do trabalho de conduzir esses homens em direção a esses campos de trabalho. O grande problema é que após o ano de 1942, 1943 aproximadamente, a Alemanha começa a ser perseguida por seus atos e esses atos de condenar judeus começam a ser considerado um crime de guerra. Além disso, os campos angariavam várias pessoas e vários grupos de judeus estavam concentrados em diversas áreas da Europa, fazendo trabalhos análogos à escravidão. A ideia foi o que foi combinado no Conselho de Westman, em aproximadamente 1942, do qual Eichmann fez parte. Nesse conselho ficou decidido o que ficaria posteriormente marcado na história como a decisão final, a ideia de que esses judeus seriam mortos. E esses campos de concentração passaram a ser, então, campos de morte. Eichmann continuou o seu trabalho, e pelo trabalho que vinha desempenhando foi muito elogiado. Ele conseguiu logisticamente conduzir aproximadamente 1,5 milhões de pessoas a campos de morte. E acompanhou pessoalmente a condução e execução de aproximadamente 400 mil delas. Seria um crime de guerra hediondo que esse homem cometeu, fazendo o que ele consideraria apenas o trabalho dele. A grande questão é que em 1946, após o fim da guerra, Eichmann, que estava preso, que havia sido um dos altos executivos presos e condenado por crimes de guerra, conseguiu fugir, por incrível que pareça, com a ajuda de membros da Igreja Católica, que o julgavam um homem inocente, posto que era um bom trabalhador. Trabalhava na logística e desempenhava bem sua função. Eichmann passou desaparecido por aproximadamente 15 anos, quando foi descoberto na Argentina, vivendo sob outra identidade. Fatos esses que estão narrados, inclusive, em um atual filme da Netflix, chamado Decisão Final, e conta como policiais da recém-criada nação israelense, Israel, descobriram Eichmann e decidiram que o iriam prender na Argentina. O julgamento de Eichmann se deu entre 1961 e 1962, e ele foi acusado de vários crimes de guerra e executado. A execução de Eichmann é interessante, porque inspirou uma fugitiva da Segunda Guerra, uma alemã judaica, que foi vítima de campos de concentração e também se tornou uma escritora, uma famosa filósofa, Hannah Arendt, a publicar um conceito que ficaria interessante. Em sua obra sobre Eichmann, ela pontua um conceito chamado de a banalidade do mal. E é algo que nos interessa muito do ponto de vista espiritual. Não estamos aqui falando de pessoas ou uma personificação do mal, pessoas capazes de provocar cenas como essa. Isso é uma fila de pessoas que aguardavam a própria execução em Auschwitz-Birkenau, no grande crematório. Essas pessoas, em poucas horas, seriam colocadas em uma câmara de gás e, posteriormente, carbonizadas. O que, segundo Hannah Arendt, acontece é que os homens, eles não necessariamente eles se tornam maus, e é um grande questionamento nosso. Quem permitiu que tais atrocidades acontecessem? O que leva um homem que condenou mais ou menos 1,5 milhão de pessoas e assistiu à execução de quase 400 mil, a chegar em seu julgamento e dizer que não fazia nada além do próprio trabalho? O que faz um homem assim, uma pessoa supostamente comum que estaria apenas cumprindo ordens, decidir que aquilo ali não é maldade? O que leva a nossa sociedade a ver as imagens de luto, as constantes fotografias, rostos e pessoas que estão se despedindo de nós de maneira tão triste e fria, e principalmente a ascensão
cada vez mais estrondosa de figuras decididamente e declaradamente racistas, preconceituosas, impositivas, imperialistas, perseguidoras, novamente ascenderem ao poder. Segundo Hannah Arendt, é porque o mal se torna banal. A maldade se torna algo comum. E dentro do próprio Livro dos Espíritos, podemos encontrar que a guerra, e principalmente a lei de destruição, presente no capítulo 6º de O Livro dos Espíritos, das leis morais, consta que é um estado animal. O homem começa a retornar à sua condição animal. O homem começa a cada vez mais permitir que os recalques, o egoísmo, aquilo que está preso dentro de si, saia. E ele começa a enxergar apenas a própria existência. E segundo Hannah Arendt, nesse egoísmo, normalmente alimentado por crises políticas e por crises financeiras, faz com que o homem aceite líderes políticos que mentem, que não cumprem com a verdade, e assim tolera que seus semelhantes, seus vizinhos, pessoas parecidas sofram. Nós enxergamos o sofrimento do próximo e permitimos que isso aconteça. Acreditamos que isso possa talvez até ser um desígnio de Deus, que as pessoas simplesmente precisam sofrer. Ora, voltemos ali ao Livro dos Espíritos, da lei de destruição. A destruição é algo natural? Sim. Os flagelos vão acontecer? Sim. Porque a partir da destruição a reconstrução é possível. Porém, os instrumentos para isso, normalmente, segundo Deus, segundo o Espírito amigo que fala a Kardec, acontece porque Deus precisa muitas vezes, as figuras divinas precisam encontrar as ferramentas para a sua criação. E é aqui que esse ponto fica interessante, porque naturalmente esses eventos só acontecem quando caminhamos em direções erradas. Quando normalmente não estamos no direcionamento do bem e não estamos na direção do amor. É por isso que o homem caminha essa marcha em direção à destruição, à própria destruição. E por que essa destruição acontece? O egoísmo, o nosso Narciso. Aí a obra de Caravaggio, contando o mito do Narciso. Aquele que não deveria ver a si mesmo, porque definharia. Narciso, filho de duas forças naturais, a água e a ninfa, ou seja, filho da água, filho de um deus da água e filho de uma ninfa, uma fada, era extremamente belo. E de tão belo, de tão sedutor, ele conseguia seduzir a todos, homens e mulheres, e até mesmo figuras místicas. Acontece que uma das ninfas se apaixona por ele, e não tendo seu amor retribuído, Eco, a ninfa, joga para ele um feitiço, e faz com que ele se enxergue no reflexo de uma água. Nesse rio ele se enxerga e dali ele não consegue sair. Segundo um oráculo, essa seria a única ruína dessa figura quase perfeita. E é a nossa única ruína. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5º, da origem das aflições, o egoísmo. Por que nos tornamos seres egoístas? Por que o egoísmo nos conduz a essa condição tão ruim? Por que o egoísmo nos faz não enxergar as virtudes? Porque eu enxergar apenas o meu problema pode conduzir não só a minha situação, mas a situação de várias pessoas a um momento extremamente desproporcional. O egoísmo que nesse momento de pandemia tem sido talvez a maior ruína de todos nós. Enxergamos apenas os nossos problemas, apenas o nosso vazio existencial, apenas aquela falta que nos faz. A falta de talvez confraternizar, a falta de talvez viajar, de talvez nos reunir com aqueles que gostamos, com os nossos entes queridos, a falta de talvez preencher os vazios existenciais, ou a falta de não entender que não é um vazio existencial. Tem sido uma existência completamente vazia. Vazia porque ao invés de preencher as minhas lacunas com virtudes, eu preencho com bens materiais. E preenchendo com bens materiais, quando o bem material deixa de existir, eu acredito que não estou vivendo. Ora, se deixamos de viver porque o bem material não existe, então nunca alcançaremos a vida espiritual. E é aí que o ponto de Kardec fica interessante. Do livro A Gênese, da origem do bem e do mal, capítulo 3º,
ele vai pontuar que o mal surge de duas formas. De forma natural, que seria a lei de destruição, que viria da natureza, do próprio Criador, o que é muito raro. Uma questão natural incontrolável, o nosso planeta ter problemas naturais para que tenhamos fases e tenhamos que sobreviver a essas fases e aprender a viver em condições muitas vezes extremas, ou muitas vezes as próprias paixões e virtudes do homem, que seria a segunda causa e a maior causa de todos os males da Terra. As paixões. As paixões que, segundo Santo Agostinho, vindo de Platão, vêm normalmente da nossa essência, porque desejamos aquilo que apenas criamos como prazeroso. Queremos apenas saciar os nossos prazeres. Mas para aprender a saciar os nossos prazeres, temos que ter duas coisas extremamente essenciais. A razão, é claro, a nossa razão, e a compreensão de necessidade. O que eu preciso e o que eu consigo pensar que eu preciso. Se a minha necessidade não vem acompanhada de uma razão, eu transformo ela no egoísmo. No egoísmo insensível e frio para matar os meus desejos carnais. Realizar as viagens, mesmo em tempo de pandemia, matar aquela vontade de estar numa confraternização, numa festa, mesmo que nesse momento não seja o recomendável, ou principalmente acreditar que eu preciso eliminar o próximo porque o próximo é um risco à minha religião, é um risco ao que eu acredito, e eu preciso que o próximo acredite no que eu acredito. E por isso eu concordo com líderes políticos que normalmente têm um discurso de perseguição e eu preciso eliminar o que é diferente e muitas vezes o que eu não compreendo. E nisso estamos nesse clima cíclico, em que ao mesmo passo que caminhamos a longos e difíceis direcionamentos para uma catástrofe sanitária, nós também caminhamos para uma crise humanitária, em que líderes de discurso pesado, em que pessoas de fala desequilibrada normalmente tomam o poder e nos conduzem. E aí? E o homem de bem? Aonde ele fica? Nós estamos aqui, exatamente nesse cenário pintado por Peter Bruegel no século XV. Aqui, os provérbios holandeses, ou os provérbios dos Países Baixos hoje, né? Que seria inapropriado os holandeses dizem que é um termo que a Holanda já não gosta tanto. Aqui todas as nossas loucuras e todos os nossos demônios reduzidos. O Bruegel ele é interessante porque ele gostava da condição humana. Nós temos a condição limitante, nós somos esse emaranhado de coisas. A nossa sociedade nos faz assim, como diria o Rousseau. Nascemos espíritos ignorantes e simples, e a sociedade nos corrompe. As nossas vivências, as nossas experiências vão nos conduzindo a um contexto em que nos sentimos desamparados, em que nos sentimos preocupados, em que nos sentimos aflitos, em que essas rapinas nos tomam o coração. Há um estudo extremamente interessante sendo conduzido, principalmente no cerne da psicologia, em que um estudioso pontuou o porquê nos tornamos maus. Dr. Paulus, que seria um filósofo também, um psicólogo e também um psiquiatra, ele fez um estudo em que ele entrevistou várias pessoas, desde pessoas diagnosticadas com psicopatia, o que é uma condição humana limitante à maldade, e também pessoas que supostamente têm ações ruins. Segundo esse tratamento de Paulus, nós temos uma tríade do mal: o narcisismo, o egoísmo, o retornar a Narciso, o maquiavelismo, ou seja, o fazer as coisas pensando o que as pessoas farão ou pensarão por mim se eu fizer assim, e também, é claro, a psicopatia, ou a insensibilidade, a incapacidade de sentir. Se buscarmos na leitura de Joana de Ângeles, e inclusive também na leitura do Evangelho, vamos encontrar que a raiz de toda a maldade, a raiz de todas as ações ruins do ser humano, está basicamente na forma como ele consegue enxergar o mundo. E como a sua condição limitante, como ele consegue saciar os próprios prazeres. E a forma como ele desenvolve essas ferramentas. Dentro do bem existe o mal.
e ele vai coexistir. As mesmas ações que permitem que nós encontremos o nosso motivo de viver, o bem material, como recompensa pelo que nós fazemos, pode também nos conduzir a uma ruína egoística de tentar cultivar uma imagem de nós mesmos. Uma imagem narcisista, uma imagem egoísta e muitas vezes uma imagem presunçosa, para não dizer psicopata de nós mesmos. Somos pessoas que não podemos deixar de viajar e hoje as redes sociais são um alimentador de ego imenso, em que precisamos que as pessoas nos vejam e nesse voyeurismo da nossa existência, precisamos que elas nos vejam bem. E para nos ver bem, eu preciso estar em um lugar em que eu me sinta com boas energias. Ora, como eu vou estar com uma boa energia na praia hoje, sabendo que a minha viagem para a praia pode estar custando a vida de alguém? Pode ser que não a minha. Eu posso não ser um transmissor de uma doença, eu posso nesse momento nem ser alguém que vá ser acamado. Mas e o que eu posso provocar? O transmissor indireto que eu posso ser. Além disso, as minhas ações que podem permitir as publicações, as postagens, e o próprio Dr. Paulius nesse estudo fala, as pessoas que na internet têm um discurso extremamente pesado, extremamente agressivo e que incentivam outras pessoas a também ter essa postura, a apoiar líderes que se aproveitam disso, que provocam no mundo esse clima de segregação, de diferenciação, de perseguição, esse mal irremediável. E a banalização dele. Ora, precisam morrer alguns milhares de pessoas para a gente passar por esse aí. Para melhorar a sociedade, nada melhor do que matar algumas. Nós falamos isso enquanto não é um irmão nosso, não é um pai, não é um primo, não é um amigo próximo. Ou quando não é nossa existência. Quando passa a ser um problema nosso. E o Espiritismo pontua isso muito bem nos caracteres do homem de bem, do sede perfeito, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A única forma de superar é vencendo o egoísmo. E vencendo o egoísmo com a caridade verdadeira, que é a reunião de todas as virtudes. E para conter todas as virtudes, nós não podemos pensar somente no eu. Eu não posso acreditar que a existência é apenas minha. E eu não posso acreditar apenas que Deus simplesmente vai enviar uma entidade e essa entidade magicamente vai remover a maldade que talvez esteja sendo criada por outras entidades que eu misticamente acredito que são donas do poder de causar a maldade. O céu e o inferno já desmistifica a existência de um demônio que provoca toda a maldade. Quem provoca toda a maldade somos nós. Somos as pessoas comuns do dia a dia. São essas pessoas que precisam voltar-se para o bem. Entender que voltar-se para o bem exige sacrifícios, exige abdicar, exige deixar de fazer e, principalmente, exige pensar no próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Somente colocando-se no lugar do outro, entendendo as necessidades do outro, é que atingiremos a caridade verdadeira e plenamente viveremos do Evangelho. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez, à casa de Sheila, por esse trabalho tão iluminado, e desejo a todos vocês uma Páscoa de muita reflexão e, principalmente, uma Páscoa de muita sinceridade e de verdadeira passagem, de atravessar, de buscar o real sentido da Páscoa, que é retornar a si próprio. Aproveitar esse momento em que lembramos aquele que esteve na cruz e, mesmo assim, não se entregou às maldades. Que mesmo na condição humana não pensou por um momento em se entregar às vicissitudes humanas da maldade e sempre se voltou para o seu ideal. Deus perdoa-os porque não sabem o que fazem, e não sabemos. Até hoje, 2000 anos depois, ainda não sabemos. Mas há oportunidade, há o tempo e há o evangelho de amor para que possamos aprender, a duras penas, mas aprender. Fiquem todos bem e que a equipe de Sheila ilumine o lar de cada um de vocês. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos e irmãs, presentes nessa reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila.
Queremos agradecer ao nosso irmão Diego pela palestra da noite, pelas mensagens esclarecedoras baseadas no Evangelho de Jesus. E agora é chegado o momento em que passamos para o passe virtual, e eu convido a todos os irmãos que fiquem bem relaxados, com seus espíritos desarmados, pensando unicamente no bem, no equilíbrio, na harmonia. Vamos trazer para a nossa tela mental uma luz que vem lá do coração de Jesus. Essa luz vai envolvendo todo o nosso globo terrestre, vai envolvendo toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Aproveitando para complementarmos nosso relaxamento mental e espiritual, eu convido os irmãos a fazerem uma respiração profunda neste momento, inspirando o oxigênio pelas narinas e expirando pela boca. Mais uma vez, vamos inspirar e expirar. Sentimos neste momento uma imensa sensação de bem-estar. Temos a certeza, convicção, que só o bem impera em todo o universo. E agora que visualizamos a figura meiga de Jesus, nós, o Príncipe da Paz, sentimos que do seu coração amoroso estão fluindo aquelas energias do bem e do amor, energias quintessenciadas, penetram nos nossos coronários. Esse centro de força que se encontra no alto das nossas cabeças. Recebe neste momento essa energia do bem e do amor. A energia vai fluindo em direção aos demais centros de força e vai envolvendo os nossos órgãos, a começar pelo nosso cérebro, os órgãos da visão, da audição, da fala, da respiração, e segue em direção às nossas laringes. Pela laringe, a energia envolve os órgãos, glândulas, células, que estão vinculadas a esse centro de força. E segue a energia para o nosso cardíaco. Visualizamos o nosso coração, envolvido por essas energias do bem e do amor. Visualizamos também os nossos pulmões, porque as energias fazem com que se fosse uma couraça protetora para que energias negativas não penetrem nos nossos pulmões, não atrapalhem o funcionamento. E a energia segue em direção ao nosso baço, ao nosso pâncreas. Vai em direção ao estômago, envolve nosso fígado, os intestinos, nosso nossa bexiga, envolve também os órgãos do aparelho reprodutor. E de retorno ao coronário, a energia passa pela nossa coluna vertebral. Esse caminho vai beneficiando órgãos, glândulas e células.
E chegando novamente ao coronário, as energias se espalham por toda a nossa pele, envolve a nossa ossatura, beneficiando os locais que estiverem desajustados. Penetram na nossa pele e nas nossas vidas, desobstruindo-as para que o sangue, o fluido da vida, flua normalmente. Todo o nosso ser, todo o nosso campo energético, envolvido por esta luz divina. E sentimos uma imensa aceitação de bem. Queremos rogar ao Pai Celestial, rogar a Jesus, a irmã Sheila, toda a equipe de trabalhadores do plano espiritual, da casa de oração que professamos, para que permita que esses irmãos que sempre atendem às nossas rogativas possam seguir a linha magnética dos nossos pensamentos e ir até os lares daqueles irmãos cujos nomes se encontram listados nos nossos cadernos de orações. Cada um desses irmãos, nós colocamos nos seus respectivos frontais as nossas mãos. E a energia conduzida pela equipe espiritual penetra e envolve o campo energético dessas criaturas. Bem aqueles que se encontram no plano espiritual. Aqueles do plano espiritual que também listamos nos nossos cadernos de desencarnados. Possam eles também, cada um, receberem essas energias benéficas, energias esclarecedoras, e serem conduzidos aos hospitais ou às escolas do plano superior, a fim de que possam imediatamente enganjarem-se na fileira das tarefas crísticas. E agradecemos, Mestre amado Jesus, por podermos participar desta comunhão de distribuição de energias curativas e harmoniosas a benefício de todos os nossos irmãos. E queremos vos rogar neste momento, Mestre amado, que também permita que essa equipe de benfeitores, em visitando cada um de nós, possam transformar as águas que já trouxemos para este local, transformando-as em suas moléculas primitivas, remédio, o medicamento, e ao bebermos com fé, possa todas as nossas dores, possa todo o nosso ser sentir-se renovado pela ação desse medicamento do alto. E assim, Mestre amado Jesus, nós queremos vos agradecer por mais este momento em que participamos, irmãos da espiritualidade, os trabalhadores incansáveis, coordenados pelo nosso querido Evangelho, e na distribuição de energias do bem e do amor. E recompensado, queremos, em vosso nome, ao chegarmos ao final das nossas atividades da noite, agradecido por tudo quanto recebemos, pedir a permissão para encerrar a reunião da noite, rogando que a vossa paz esteja nos nossos corações, agora e assim.